Neópolis é considerada a capital sergipana do frevo, por manter a tradição do Bloco do Zé Pereira. Ao chegar à cidade, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a beleza do Rio São Francisco, realçada por sua orlinha. Neópolis fica a 121 quilômetros de Aracaju e tem 19 mil habitantes. O acesso à cidade é via BR-101 no sentido norte, seguindo pela SE 335. E observei que Neópolis é a única cidade do estado que tem duas igrejas católicas na mesma praça, uma de frente para a outra. A de Nossa Senhora do Rosário foi a primeira a ser construída. Do século XVII, é considerada uma das mais antigas de Sergipe. Em Neópolis, na época da colônia, a forca ficava ao lado da igreja. Quando os escravos eram condenados à morte, vinham até aqui, a igreja Nossa Senhora do Rosário, protetora dos negros, pedir perdão aos seus pecados e confessar os motivos pelos quais foram condenados à morte. A imagem de Nossa Senhora do Rosário, que fica aqui na igreja, já fez fortuna em Neópolis. No passado, chegou a possuir várias casas, além de peças de ouro e joias. Mesmo naquela época, já se pensava em segurança e a Irmandade não vacilou. Tinha um lugarzinho secreto onde eles guardavam as oferendas. Vamos conhecer? Elas eram guardadas numa caixa de ferro aqui na igreja e trancadas com 3 fechaduras. Para manter a segurança, cada chave era dada a um membro da confraria. Mesmo com tanto cuidado, a confraria não tem hoje sequer uma moeda, a não ser essa velha arca com um valor histórico de mais de 300 anos de idade. A igreja Santo Antônio foi construída para ser a matriz da cidade, substituindo a de Nossa Senhora do Rosário. Mas em 1813, o inverno foi de muitas chuvas. Seu teto desabou e a de Nossa Senhora do Rosário voltou a ser a matriz. Com a visita do imperador Dom Pedro II a Neópolis em 1859, foi formada uma comissão de devotos do padroeiro e, após a celebração da missa, em homenagem ao visitante, entregaram uma solicitação para que a igreja fosse recuperada. No ano seguinte, chegou um emissário para verificar a situação da igreja e levantar valores que deveriam ser gastos com a recuperação. A igreja começou a ser reconstruída, mas a obra só foi concluída em 1959. Um século depois, voltou a ser a matriz. O município foi fundado com o nome de Santo Antônio de Vila Nova, em 18 de outubro de 1679, e foi elevado à categoria de vila em 1733, com a denominação de Vila Nova del Rei. Em 1817, perde 4/5 do seu território para a criação da freguesia Santo Antônio do Urubu de Baixo, hoje Propiá. Somente em 23 de novembro de 1910, a vila é elevada à categoria de cidade e em 1940 passa a se chamar Neópolis. Pelo que pesquisei, a industrialização no município foi iniciada em 1892 com a instalação de uma fábrica de caroço de algodão, e outras foram criadas. Dessas, ainda permanece funcionando a indústria têxtil Peixoto Gonçalves e Companhia, inaugurada em 1907. A Vila Operária, conhecida como Passagem, foi construída para os funcionários da fábrica. Cerca de 450 operários moram na vila, que tem uma melhor infraestrutura do que muitos municípios, com escola, igreja, praça e até cinema. O funcionário aposentado da fábrica, José Joaquim dos Santos, de 73 anos, nasceu na vila. Ele lembra da época áurea do povoado, quando o cinema funcionava e o time de futebol da Passagem foi campeão sergipano. O time daqui era o Passagem. Passagem. Ele jogava no campeonato sergipano? Jogava com velhinho. Ah, pelo campeonato sergipano? É. É? Jogava com Confiança, com aquele time que ele ajudou todo, né? É mesmo?
E era bom mesmo o time? Nós só fomos campeão uma vez a pulso, porque teve falta de... Mas chegou a ser campeão do estadual? Foi campeão do estado. Ah, mas em que ano? Em 1952. Em 52 o time daqui foi campeão do estado? Campeão do estado. Bom, muito bom. E o que mais tinha aqui na vila para se divertir, para fazer aqui? Olha, antigamente, Natal aqui era muito bacana. Aqui. O Peixoto do Salve dava muitas crianças, ajudava muito a dar... Olha, era... Visitei um prédio ali do cinema? Tinha um cinema, agora aqui não tem mais, está com um bocado de anos que não foi fechado, né? Mas depois funciona. que acabou esse negócio, apareceu esse negócio de televisão, essas coisas todas, né? Mas o cinema funcionava. O cinema está lá. Funcionava direitinho. Tá lá. Sábado à noite, domingo à tarde, tinha uma sessãozinha. Tudo bem, era. E uma curiosidade é que sempre houve rivalidade entre os moradores da vila e os de Neópolis. O povo mesmo tinha rixa com o povo de Neópolis, né? Não todos, né? Mas tinha uma parte que... o pessoal de Neópolis não gostava muito. Não gostava muito, né? Naquele meu tempo, tinha tempo que não vinham para aqui, né? Nem os daqui iam para lá, né? Certo. Negócio de confusão, né? Ah, é, velho? Tentar confusão. Então chegou até rixa, então. Havia gente para brigar lá, de carro para brigar por aqui. Isso aconteceu no meu tempo. Tem uma lembrança boa que o senhor tem daquele passado, aqui na vila? Era diferente o jeito das pessoas, o movimento aqui, como é que era? O movimento aqui sempre foi camaradas, tudo conhecimento bom. Só tinha esse pouco essa ranchazinha, vocês contam de Neópolis, né? Só, né? Mas o resto aqui era tudo bom. Mas pelo jeito vocês tinham de tudo um pouco tudo aqui, bom, né? 100%. Bom, rapaz, tudo bom aqui dentro. Né? Meninos circulando na difícil rua. brigar daqui, meio um com o outro, nada. Tudo bom. Tudo vivia na paz, né? Tudo bem. Oh, maravilha. Então devia ser uma época muito boa, né? Tudo bom. Tem saudades? Tem saudades dessa época? Demais, tem saudade demais. Muita saudade mesmo. Chega no meu tempo assim, que dá vontade de chorar. Passada a fase em que a indústria era a principal atividade econômica, aprendi que hoje a agricultura irrigada no platô de Neópolis movimenta a economia local. São 10.500 hectares de área plantada, dividida em 40 lotes. São diversas culturas como laranja, limão, tangerina, manga. E a produção média anual é de 180 mil toneladas por ano. A mais representativa é a de coco. Trata-se da maior plantação do Nordeste. Quase toda a produção é exportada. Neópolis foi palco de inúmeras batalhas no século XVII. E para consolidar seu poderio defensivo, os holandeses, além do forte de Maurício de Nassau, construíram 2 fortins, um no Pontal do Peba e o outro aqui no Morro do Aracaré. Os fortins funcionavam como postos avançados de observações, com essa vista privilegiada para o rio e para a cidade de Neópolis. Hoje, o Rio São Francisco guarda verdadeiras relíquias dessas batalhas no século XVII. A prova disso são os achados do pescador conhecido em Neópolis como Bruno Peixe. Ele já chamava a atenção por pescar peixes de até 70 quilos com a ajuda apenas de um arpão, e tem sido motivo de comentários na cidade depois que passou a encontrar objetos da época da invasão holandesa no fundo do rio. Entre as relíquias históricas, ele encontrou canhões que hoje se encontram no Museu de Penedo, Alagoas, e no Memorial da Universidade Tiradentes, em Aracaju. Seguinte, eu estava fazendo uma pescaria, fazendo um mergulho, de manhã, primeiro horário, de repente eu desci num lugar meio profundo, né, uma profundidade de uns 15 metros de fundura. Então eu me deparei com umas peças, sabe, uns canhões, consegui identificar os canhões, que era um canhão porque já estive no Canto do Forte, em Salvador, e eu já vi alguns canhões, sabe? Aí deu pra ver que era um canhão. Aí eu consegui marcar o local e com uns cabos de aço consegui tirar ele da água, né? E esses canhões eram de onde? Esses canhões, eles têm uma marca que são canhões holandeses, né? Ah, é? Os holandeses, eles estiveram aqui em Neópolis?
Depois que eu encontrei esses canhões, que eu procurei alguns historiadores, ele me explicou a história toda do Rio São Francisco, da invasão holandesa, entre o século XVI e XVII, que teve uma invasão aqui. Então muitos navios foram abatidos aqui. Aqui então foi palco de muitas batalhas. Muitas batalhas. Maurício de Nassau, um príncipe holandês que coabitou aqui por 5 anos, aqui no lugar chamado Passagem, certo? Então, houve muitos naufrágios. Passagem aqui. É um povoado de Neópolis? Passagem é um povoado de Neópolis. O nome Passagem é porque era o único local que os navios poderiam subir no Rio São Francisco. Certo. Porque tem rumores, histórias que Penedo tinha um forte, então todo navio que passava por lá eles afundavam. Então o único lugar de acesso para eles subir no Rio São Francisco era pela passagem. Porque os canhões não atingiam essa... Não atingiam, a distância era... Certo, aí você começou essa busca e começou a se interessar mais por peças antigas, por navios positivo, que estavam no fundo do rio. Comecei eu achei interessante, né? As peças veio à tona, então eu achei que era uma história que deveria vir, né? A cidade. E comecei a encontrar as peças, né? Encontrei os canhões, encontrei uma âncora. É mais difícil de encontrar essas peças mais complicadas, muita coisa está enterrada. O que é que falta? Eu preciso de uns equipamentos, né? Para mim poder trabalhar melhor embaixo d'água. E a nossa história está aí, né? A história do nosso Brasil está afundada aí, está submersa, né? Está sobre essa água aí, mas a dificuldade, esse mergulho na apneia é um mergulho difícil, né? E principalmente para esse tipo de trabalho, que você tem que escavar, remexer pedra, areia, então demora muito, não é verdade? É verdade. Demora, é difícil, né? No caso da correnteza também, então, um mergulho de apneia você tem que descer, em 2 minutos você tem que subir, então é um mergulho natural. Mergulho difícil, né? Como foi esse achado aqui? Você achou quantas peças dessas? Eu fiz um mergulho e encontrei 36 moedas, né, em um local só, como se fosse um baú que caiu de alguma embarcação ou de alguma embarcação que naufragou. E estava perfeito o local. Elas estavam em pé, do jeito que elas caíram. Só dessas foram 36? São 35 moedas dessa e uma de prata, de 1832, as moedas do Império. Depois de conhecer todas essas histórias, resolvi provar a comida típica ribeirinha à base de peixes e crustáceos. E, claro, visitar a cidade de Penedo, na outra margem do rio, já no estado de Alagoas. Depois de um dia de muito aprendizado, nada como apreciar a beleza do nascer do sol de um ponto alto da cidade. Ouvindo o galo cantar e observando a beleza do Rio São Francisco e da natureza local, me preparando para mais um dia de descobertas. E essa tranquilidade é substituída por muita animação no mês de fevereiro. Todos os anos, as ruas e vielas estreitas de Neópolis são tomadas por uma multidão de foliões acompanhado de bandinhas de frevo. É o tradicional Carnaval de Neópolis, com os enormes bonecos conduzindo os foliões no Carnaval do Zé Pereira, bem ao estilo de Olinda. Os foliões se divertem sujando uns aos outros com farinha de trigo, maisena, entre outros produtos. O lema é: se não quiser se sujar, não saia de casa. Zé Pereira foi o apelido dado ao sapateiro português José Nogueira de Azevedo Paredes. Na segunda-feira do Carnaval de 1846, José Nogueira juntou os amigos e realizou uma barulhenta passeata pelas ruas do Rio de Janeiro. O sucesso foi tamanho que nos anos seguintes, pequenos grupos munidos de tambores e latas saíram às ruas imitando o português. E a festa se espalhou para todo o Brasil. O radialista Antônio Ferreira da Silva acompanha há muitos anos o Carnaval de Neópolis.
Ele afirma que na cidade é realizado o segundo maior carnaval de frevo do Brasil. E a festa já é bem antiga. Quando se tem notícia do começo do carnaval em Neópolis? Bem, o carnaval de Neópolis, ele sempre foi extraordinário. Eu tenho um velho amigo, chamado seu José Roque, que ele me conta que nos anos 30, o carnaval neapolitano já era quente, já era espetacular. E essa tradição, a emoção do povo de Neópolis pelo carnaval, vamos dizer assim, em termos clássicos, é genético e hereditário. O povo gosta de carnaval, é a festa de maior movimentação na cidade. Durante esse período, Neópolis recebe muitas pessoas que vêm de outras plagas para participar dos festejos momescos aqui em Neópolis. É uma cidade que tem orgulho de dizer que possui o melhor carnaval do estado de Sergipe. Nós, da velha guarda, por exemplo, gostamos do carnaval neapolitano agora, no momento, justamente pelo dia, quando a gente vê sair o tradicional Zé Pereira, com muitas bandas de músicas, executando aquelas marchas antigas dos nossos tempos. Então a gente tem prazer de, pelo dia, estar presente no carnaval. Eu participo, eu saio lá de bermuda, tudo, sabe como é que é, né? E gosto de pular aquelas marchas antigas de Nelson Gonçalves, do Orlando Silva, Carlos Galhardo, aquelas coisas maravilhosas do passado. Agora, à noite, eu não saio de casa, porque lá o negócio de botar a mão no negócio, não, é para a juventude, né? Mas que o Carnaval de Neópolis sempre foi sensacional. Nos anos 60, por exemplo, eu trabalhava na emissora Rio São Francisco e era designado para vir dar a cobertura do Carnaval neapolitano, com muito prazer, por sinal. Na época eu ainda não morava propriamente aqui em Neópolis, era muito jovem ainda, e eu vinha cobrir o Carnaval neapolitano. E tinha a escola de samba Unido de Neópolis, que era uma coisa fabulosa, era um espetáculo. A gente tinha prazer de ver aquela multidão acompanhando a escola de samba, mas o tempo foi passando, a evolução, a chamada nova evolução, e essa nova evolução destruiu, exterminou com toda a grandeza do carnaval que nós tínhamos aqui na cidade de Neópolis. Mas continua bom, continua sensacional, é indubitavelmente o melhor carnaval do estado de Sergipe. O senhor acha que o carnaval, então, essa tradição do Zé Pereira, do Mela Mela, ele nivela as pessoas para todo mundo brincar num bloco só? Pobres e ricos, Exatamente. É uma coisa só no carnaval de Neópolis, correto? A mesma coisa. Olha, uma coisa importante que sempre eu dizia lá em Penedo ao meu povo, que eu sou penedense, nasci do Penedo, mas moro aqui em Neópolis desde que me casei, construí família aqui e tal. E lá sempre eu dizia na emissora, na Rádio São Francisco, que a razão pela qual o Carnaval de Neópolis é o melhor do estado de Sergipe e pela qual ele é realmente atrativo é porque o povo de Neópolis, o povo de um modo geral, não há preconceito em Neópolis. Não, você vê os prefeitos brincando no meio do povo. As pessoas da sociedade neapolitana também participam no meio do povo. Então fica uma só comunidade, um só povo. É como chamava Lênin, a comunidade internacional, né? É aqui a comunidade neapolitana. Então, Neópolis se destaca justamente por essa simplicidade, essa popularidade que caracteriza primordialmente o nosso carnaval. Me diga agora a diferença do antes e do agora. A diferença eu vou mais uma vez reviver. Antes, o nosso carnaval tinha aqui em Neópolis batucadas, escola de samba. Era um negócio extraordinário na rua. Essa praça aí, onde hoje é a Orla, ali, quando vinha o desfile das escolas, primeiro vinha as batucadas, logo em seguida vinha os Unidos de Neópolis, que era uma coisa sensacional, comandada pelo meu grande amigo Valdemar Sandes, hoje em Salvador, narrador de carnaval como eu, profissional em rádio. Então, naquela época, a gente tinha um prazer mais, digamos assim, mais emocionante, sabe? Mais mavioso do que hoje,
Porque hoje a gente repete. É gostoso o carnaval de Neópolis, sensacional, incomparável. Porém, pelo dia, a partir das 10 do dia, você acompanha o Zé Pereira pelas principais artérias da cidade, tem prazer de ouvir as músicas, tem prazer de ver a alegria do povo, tem prazer de ver o povo pulando. Agora à noite, meu filho, é só pra turma, para as menininhas assim que gostam do bota a mão do joelho e tal, aquele negocinho todo, né? Então nós da velha guarda, gostamos mais do carnaval neopolitano hoje pelo dia. Pela noite não, a gente fica lá assim do... Então, para resumir, quem gosta de muita alegria e tranquilidade, vem para Neópolis. Ah, vem. Então, faça um convite agora, só me resta... Eu quero fazer faça um convite para as pessoas. A todos que estão neste momento, aos distintos telespectadores, de que compareçam agora durante o período de carnaval em Neópolis para conhecer a beleza neopolitana, a bonita orla de Neópolis, conhecer uma cidade acolhedora, pessoas modestas, simples, pobres, mas que têm o coração aberto para receber todo mundo. Portanto, vocês do estado de Sergipe estão convidados a visitar a pequena, agradável, bela e maravilhosa cidade de Neópolis, banhada pelas caudalosas águas do Rio São Francisco. Thank you.